Olá pessoal, estou aqui com o Pablo, diretor da área de produtos além investimentos, né, da Valor Investimentos. Isso. E é um cara que lida com todas as áreas não relativa aos produtos financeiros para investimentos ali, renda fixa, renda variável, coisa de todo o resto ali que a gente traz um serviço completo na área de seguros, enfim, câmbio, crédito, né? A gente começou chamando a área de produtos não investimento. Exato. Pô, vou ter uma área que começa com não, e aí até na percepção do cliente a gente chama a área de além dos investimentos. E isso mostra uma solução completa, né? O cliente normalmente ele entra pela porta dos investimentos e aqui, através de um trabalho que o nosso time de assessoria faz, a gente sente necessidade de ter outras ferramentas, outras soluções que não são investimento, que são atendidos pela minha área. Perfeito. Então, nesse caso, nessa aula específica, a gente vai tratar um pouco de gestão de risco, e aqui a gestão de risco a gente está lidando não com a parte dos investimentos, né? Porque também existe uma gestão dos riscos lá, de volatilidade e tudo mais, mas a gestão de risco mais voltada à sua vida, à sua saúde financeira, à vida da sua família como um todo. Né? Existem ferramentas de proteção, né, patrimonial e tudo mais que a gente vai abordar aqui, que são importantes de serem complementos ali no planejamento completo da pessoa, que é o que a gente chama do financial planning, planejamento financeiro da vida da família da pessoa. Né? Boa, Marcelo. E eu vou começar falando um pouco, um dos principais produtos para a gestão de risco, se não o principal, é o seguro. E muita gente quando fala a palavra seguro, tem uma objeção gigante, por desconhecimento do produto e principalmente da forma como o produto foi trabalhado. Ele é um produto, você pega alguns países mais desenvolvidos, o Japão, 80%, 90% da população do Japão tem um seguro. Nos Estados Unidos também o índice é muito alto, os países desenvolvidos é muito alto. No Brasil, quando você vai olhar a quantidade de seguro, e aí seguro de vida, né, esses números que eu estava falando, contratados fora da apólice de empresa, quando faz aquele seguro coletivo, não chega a 10%. Então a penetração é muito pequena do produto, porque o produto é mal vendido. Normalmente esse produto ele era vendido como uma contrapartida do gerente do banco. Olha, eu liberei um cheque especial para você, eu liberei um cartão com sala VIP, me ajuda aqui que eu tenho que bater uma meta, faz esse seguro para mim. O cliente não tinha nem ideia do que ele estava contratando, por que ele estava contratando, era uma venda sem propósito. E aí quando a gente começou a trabalhar o seguro aqui dentro da Valor, muita gente, o nosso próprio time tinha até essa objeção, né? Pô, cara, eu saí do banco e vim para cá porque eu quero trabalhar com um propósito, eu quero ajudar meu cliente a realizar os sonhos dele, realizar as conquistas, vencer junto com o meu cliente, e eu não vou oferecer seguro para ele, pelo conceito que ele tinha do banco. E aí eu fiz um exemplo. A gente aqui trabalha com o quê? Realização de sonho, né? Tá dentro dos valores da Valor. O que é realizar um sonho? Cara, eu vou ajudar meu cliente a acumular um patrimônio. Então, às vezes o cliente entra aqui com a gente com nada, ou já tem algum dinheiro, 300 lá, 400 mil, e ele tem um projeto de vida de acumular 1 milhão, 2 milhões, para realizar algum sonho dele. E aí eu vou dar esse exemplo. Eu pergunto assim, o que o seguro do seu carro protege? E aí as respostas são quase unânimes nessa mesma linha. Cara, meu seguro do carro é com seguro completo. Ele protege contra roubo, furto, quebra de espelho retrovisor, trinco no para-brisa. Eu falo, cara, você vai ficar surpreso agora que eu vou te dizer que o seu seguro não protege nada disso. E aí a pessoa dá aquela pausa para pensar. E aí o que o seguro na verdade está protegendo é a renda da pessoa. Por quê? Se o seguro do carro protegesse o carro, ninguém roubaria o carro, não teria acidente com o carro, porque o carro está protegido por seguro. E na verdade o carro pode bater, pode dar perda total, ele pode sofrer qualquer tipo de acidente e o que protege é a renda. Imagina aquele cliente que tem com você uma carteira de investimento de 500, 600 mil reais, que tem um projeto de acumular para um projeto de aposentadoria 2, 3 milhões, tem um carro de 300 mil reais que ele não fez o seguro. E esse carro bateu num acidente, deu uma perda total e não tinha o seguro. O que ele vai ter que fazer? Ir no patrimônio dele, pegar 300 mil. Então ele dá uma marcha ré no planejamento financeiro dele para poder repor aquele bem. Então o papel do seguro é esse. É até interessante você trazer a questão do seguro do carro, que muitas pessoas têm seguro de carro, que é bem comum, que poucas pessoas, não sei qual é a estatística, né, mas não pensam em um seguro de carro, né, quando fazem uma compra, um seminovo, qualquer coisa, mas às vezes não estão pensando em segurar a própria máquina de gerar dinheiro, que é você mesmo, né? Então, caso você sofra algum acidente, tenha alguma invalidez, né, alguma doença grave, o seguro, ele
ajudaria também na questão financeira, por isso faz parte do planejamento financeiro da pessoa, né? Com essa solução de conseguir trazer uma alavancagem financeira. Então explica um pouquinho para a gente, Fábio, como é que é essa questão, como o seguro consegue proteger, né, gerir esse risco aí da máquina de gerar dinheiro que somos nós mesmos. Boa. Essa definição sua facilita muita compreensão. É proteção da máquina de gerar dinheiro. Então, quando você vai montar um planejamento patrimonial, um financial planning, que é o nome que está se usando muito hoje, você parte do fim. Assim, aonde que aquela pessoa quer chegar. E vamos pegar um caso hipotético. Eu quero acumular 5 milhões de reais aos 65 anos, porque com 5 milhões de reais eu boto o dinheiro para trabalhar para mim e eu tenho uma renda passiva que vai garantir o padrão de vida que eu quero. Só que hoje eu estou com 30 anos e eu tenho R$0. Então eu tenho que, ao longo desses 30 anos de acumulação, chegar nos 5 milhões. Eu sou a máquina de gerar dinheiro. Eu trabalho, eu gero renda, eu sou superavitário, eu ganho mais do que eu gasto, tenho uma capacidade de poupança. Essa capacidade de poupança está alinhada dentro do meu financial planning, com o meu banker, o quanto eu vou aportar, e do outro lado do meu banker, quanto que ele vai me entregar de rentabilidade. E com isso a gente constrói os 5 milhões juntos. Só que, e se acontecer alguma coisa no meio do caminho com essa máquina de gerar dinheiro que sou eu? É a mesma coisa. Se acontecer alguma coisa com o carro, como é que fica? Eu tenho que ir lá no meu patrimônio tirar dinheiro para repor. Mas no caso, eu sou a máquina que gera. Então assim, não tem nem como me repor, né? Eu tenho que ter uma proteção naquela construção que se acontece qualquer coisa no meio do caminho, ele leva o meu patrimônio exatamente para o meu projeto de vida, para os 5 milhões. Então eu faço um seguro que pode proteger desde uma invalidez. Imagina o seguinte, vou pegar uma profissão que dependa muito das mãos. Eu sou um médico cirurgião. E aí a minha receita depende das cirurgias que eu sou capaz de fazer. E eu tenho um acidente que me deixa inválido, eu perco o movimento de uma das mãos ou o movimento das duas mãos, eu perco uma boa parte da minha capacidade de gerar renda. E aí por isso eu vou comprometer todos os meus projetos de vida, a qualidade de ensino que eu queria dar para meus filhos, as viagens que eu ia fazer com a minha família, a minha aposentadoria. Se eu tiver um seguro me protegendo, não. Porque se isso acontece, ele pega meu patrimônio, joga meu patrimônio para os 5 milhões, que garante o meu planejamento de vida dali para frente. E aí o seguro pode atuar em várias frentes. Ele pode proteger uma invalidez, ele pode proteger um afastamento temporário. Eu estava jogando tênis e tive uma lesão no braço. Eu não vou ficar inválido. Eu vou fazer, talvez tenha que fazer uma cirurgia, vou fazer um tratamento, em 3, 4 meses eu volto a operar. Mas são 3, 4 meses sem gerar receita. Então eu faço um seguro que me proteja durante aquele afastamento temporário que eu vou ter. E aí o seguro foi evoluindo muito nos últimos anos. A gente fala que no passado ele não era um seguro de vida, ele era um seguro de morte. Porque ele só funcionava quando você morria. Então, a própria pessoa que estava contratando aquilo, ele não ia sentir os benefícios. Na verdade, ele está deixando um legado para a família dele. E aí, com a evolução das apólices de seguro, o seguro virou realmente seguro de vida. Porque você está olhando muito para as coberturas de vida que garantam qualidade de vida não só para a família, mas principalmente para a pessoa que está contratando. Entre elas, essas coberturas, tem hoje um seguro de doenças graves. Então, recentemente agora, na família, teve um caso de um parente muito próximo meu que detectou um câncer de próstata. A sorte é que a família tinha uma reserva financeira que pôde em 15 dias botar ele numa mesa de cirurgia para fazer uma cirurgia robótica. E aquilo ali está garantindo uma qualidade de vida dele muito grande para o futuro, porque deixou ele sem sequela nenhuma. Mas será que todas as pessoas têm, talvez, essa reserva ou têm a capacidade de pagar por uma cirurgia dela que garanta a qualidade de vida depois? Ou que isso não prejudique o planejamento também, né? Afeta tudo, né? Então assim, descobri uma doença que eu vou ter que pegar para fazer uma cirurgia complexa. Eu não tenho uma reserva de emergência, não tenho seguro. Eu tenho que fazer aonde? Vou lá nos meus investimentos, vou ter que dar marcha ré, sacar aquela grana para poder cuidar e retomar minha qualidade de vida, minha saúde. E hoje a gente vive uma coisa que é meio paradoxal, né? A gente está vivendo cada vez mais. Isso é bom por um lado, mas é muito complexo por outro. Antigamente, a gente via, as pessoas começavam a trabalhar muito cedo, trabalhavam com 16, 18 anos, aí você trabalhava 30 anos, 35 anos, você ia até 42, 45 anos e se aposentava. Aí quando se aposentava, a expectativa de vida era muito baixa, as pessoas viviam até 57, 62 anos, 15 anos elas já morriam. Hoje as pessoas se dedicam muito mais à qualificação, à formação, à experiência, então elas começam às vezes a trabalhar um pouco mais tarde, com 25 anos, né?
e vão viver, cara, até 90, 100, 110, 120 anos. Então hoje talvez você está trabalhando 1 para 1, você trabalha 30, 40, para depois que você quer parar, desacelerar, você viver mais 30, 40. Então a questão do planejamento, ela está muito mais patente hoje, assim, eu tenho que pensar com muito mais intensidade e eu tenho que botar o dinheiro para usar o compound esse juros sobre juros para poder me gerar um grande patrimônio que eu consigo viver depois. Assim, é até um ponto que foge um pouco agora da parte da gestão de risco, mas é muito importante dentro desse planejamento, que está ligado à expectativa de vida. Se eu vou guardar dinheiro por 30, 35 anos e quando eu paro, eu tenho uma expectativa de viver 30, 35 anos, se eu guardo uma fração da minha renda, 10, 20%, e esse dinheiro ele não tem um ganho incremental, eu só estou repondo a inflação, quando eu paro de trabalhar, eu vou ter só uma fração da minha renda, né? Então eu tenho que ter alguns ganhos reais aqui significativos, usar o poder dos juros compostos a nosso favor para fazer esse bolo crescer bastante, para quando eu parar de trabalhar, eu não ter uma fração da renda e ter quase que minha renda integral aqui da parte da poupança. Perfeito. E existem outros seguros, como você já até trouxe, né, que não estão relacionados à invalidez necessariamente. Então tem invalidez por doença, invalidez por acidente também, né? E também outros que são bem interessantes para profissionais autônomos ali, aquele profissional que de repente vai ficar afastado do trabalho para tratar alguma condição de saúde, e ele pode receber uma diária também de incapacidade, né? Explica um pouquinho como é que funciona essa dinâmica também. Vamos lá. Esse ponto da diária de capacidade. Você tem aquela que eu falei, que é o afastamento por um tratamento, por uma incapacidade de fazer o exercício da sua profissão. Você tem alguns seguros que cobrem, se a pessoa sofreu um acidente, aí não é nem uma lesão, né? Um acidente, vai ter que ficar internado no hospital por algum período. Você está impossibilitado de exercer a sua atividade, então você também recebe como se você estivesse trabalhando, a gente calcula quanto que é a sua renda. Cara, eu ganho X por dia. Então a gente pega e calcula esse valor e aí faz uma proteção de 180, 360 dias, caso ele venha ficar internado, ele receba aquele valor. E a gente pode até fugir um pouco das variações do seguro de vida e ir para o outro ramo do seguro, que são os seguros de responsabilidade civil. Uhum. Esse seguro, ele protege a pessoa sobre qualquer ação civil que seja impetrada contra ela. Então vamos pegar o exemplo mais comum, que é mais conhecido, que são os seguros de responsabilidade civil profissional, está ligado ao ato da profissão. Então um médico, um dentista, um contador, um assessor de investimento. Vamos pegar o exemplo mais clássico, um cirurgião plástico. Fui fazer uma cirurgia, a pessoa quando sai de cirurgia falou, não, mas não gostei do meu nariz, eu não gostei disso aqui. E aí entra com uma ação contra o médico pedindo um dano moral, que o cara esteticamente transformou ela de uma maneira que ela não está gostando de se ver no espelho, não está conseguindo sair na rua. Enfim, a gente sabe que isso está cada vez mais recorrente. Esse seguro protege o médico, nesse caso, que se ele tiver uma ação e for culpado, tiver que pagar, ele tem essa proteção. De novo, está protegendo o ato do médico? Não. Se o cara fizer uma barbeiragem ou tiver uma ação que vai ser discutida, isso vai acontecer. Mas o seguro, de novo, protege a renda. Porque se o médico te for condenado a pagar uma ação de 100, 200, 300, 500 mil reais, e ele não tem uma apólice de seguro que pague isso para ele, ele tem de novo recorrer aos investimentos dele, sacar aquela grana, dar a marcha ré para poder arcar com isso. E o RC tem uma, não infinidade, mas tem uma variação muito grande. Ele pode ser contratado através da apólice do seguro residencial. Contratei um seguro de incêndio para o meu apartamento. Lá eu posso botar seguro de danos elétricos, uma série de seguros, seguro para bike elétrica, e posso colocar lá um limite de 200, 300. Eu, por exemplo, tenho 400 mil reais dentro da minha apólice de RC familiar. E ele protege todas as pessoas que moram na minha casa, inclusive a gente tem uma pessoa que trabalha lá com a gente, ajuda a gente nas tarefas do dia a dia. Essa pessoa, inclusive, também está protegida porque está no dia a dia da casa. Então, qualquer coisa que essa pessoa na rua, minha filha está passeando com um cachorro, o cachorro morde o pé de um cara que está se preparando para correr a maratona de Boston. Daqui a pouco, cara, eu paguei inscrição, hotel, passagem, e agora não vou poder correr mais. E ele vai entrar com uma ação, e eu tenho esse seguro me protegendo e protegendo os membros da minha casa. Isso também pode ser extrapolado para as empresas, então é um seguro com um espectro muito amplo. Você está tratando de empresas também, né? Existem muitas situações em que o empresário, por vários motivos, tem algum bloqueio judicial, né? Existem ferramentas financeiras também que ajudam nisso, como seguro-garantia. Explica um pouquinho como é que é essa dinâmica do seguro-garantia, que talvez seja uma coisa que o pessoal não conhece bem ainda. Vamos lá.
Cara, essa matéria de seguro é muito interessante. O seguro, ele ajuda a sustentar muito as economias, né? Você pega, na época do Covid, as seguradoras entenderam e falaram, olha, apesar de pandemia ser uma cobertura que é risco excluído das apólices de seguro, as seguradoras entenderam que valeria a pena para a sociedade naquele momento elas arcarem, tinha muita gente morrendo com isso. Então eles indenizaram todas as famílias. A gente vê no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, quando teve essa enchente, também as empresas com seguro conseguiram, depois de passado o pior ali, conseguiram recomprar as máquinas, retomar as atividades. Então o seguro tem um papel social muito forte. O seguro garantia, ele é um seguro que quem contrata, ele contrata porque essa pessoa tem algum contrato com um terceiro e esse terceiro quer uma garantia que aquele contrato vai ser executado. Por exemplo, a gente faz um contrato de permuta e nessa permuta, quando o imóvel ficar pronto, eu vou te entregar 3 unidades. Só que você não me conhece. Então você quer que eu, que vou construir, que estou vou fazer essa permuta com você, vou incorporar ali no imóvel, eu dei um seguro garantindo para você que quando aquilo ficar pronto, você vai receber as 3 unidades. Se não receber, tem um valor lá monetário equivalente às 3 unidades, você pode comprar 3 apartamentos num imóvel equivalente. Então, na verdade, empreiteiras também, né, de grandes empresas, né, terceirizadas. Sempre que tiver algum contrato envolvido, o seguro, ele terceiriza risco. Então, assim, hoje sou eu e você, eu incorporador e você o dono do imóvel. Então, o risco é meu de não, meter os pés pelas mãos, quebrar e não conseguir entregar o imóvel. E aí você perde também junto comigo. A hora que eu contrato isso numa seguradora e te entrego a apólice, você transferiu o seu risco de não receber para a seguradora. Então, se eu não fizer alguma coisa, a seguradora paga para você e vai cobrar de mim. Então, o seguro de garantia funciona nessa terceirização de risco. E tem um ponto bem importante que, vamos pegar o caso de uma empresa que tem uma ação coletiva de alguns funcionários. Esses funcionários entram com uma ação pedindo 10 milhões de indenização para a empresa. Quando cai na mão do juiz, o juiz analisa o caso e fala, eu julgo que isso aqui é procedente e vamos julgar, mas tem uma grande chance da empresa perder. Para garantir que a parte mais frágil ali, que são os funcionários, não deixem de receber aquele valor, o juiz entra no computador dele, no sistema chamado Bacenjude, vai na conta da empresa e bloqueia aquele dinheiro. Então, a empresa tinha isso aí no caixa, aquele dinheiro fica travado e a empresa não vai poder movimentar aqueles 10 milhões. E essa ação vai rodar aí seus 2, 3, 4, 5, às vezes até mais de 5 anos. E aquele dinheiro está parado. Até o ano passado, aquele dinheiro podia ser movido por uma conta judicial e aquele dinheiro ia render IPCA. Então, pelo menos ele estaria corrigido a inflação. Na mudança do ano passado, 24 para 25, o governo mudou essa lei e agora o reajuste dessa conta de depósito judicial não é mais reajustado pelo IPCA, é reajustado pela TR, que a gente sabe que dá zero nada essa taxa. Então, com uma taxa de inflação alta que a gente está tendo nesse momento, 2025, aquele dinheiro ali, além de sair do giro da empresa, ele vai se deteriorando com o tempo. E o que é permitido hoje? O que o juiz quer na hora que ele bloqueia? Ele quer que se a empresa for condenada e não pagar, ele tem um dinheiro para poder pagar os funcionários, então ele tem a garantia do pagamento. O que é permitido? A empresa contratar uma apólice de seguro-garantia, que ela vai entregar para o juiz aquela apólice, dizendo, olha, se eu for condenado a pagar e não pagar, essa seguradora aqui vai pagar por mim os 5 milhões. Mais uma vez, a terceirização do risco. A terceirização do risco. O juiz vai pegar aquilo ali, vai consultar no SUSEP se a apólice está emitida e vai aceitar aquela apólice agora como garantia. E agora os tribunais superiores já equipararam essa apólice de seguro-garantia ao dinheiro. Ela tem porque você tem uma hierarquia lá, né? O dinheiro ele é prioritário na hora de você pegar uma garantia do que um imóvel, porque ele é mais fácil. O dinheiro é a coisa mais líquida que tem. O imóvel você precisa botar à venda para poder ter o dinheiro para poder indenizar as famílias. E a apólice de seguro-garantia ela é equiparada a dinheiro. Então ela está na primeira coluna ali, na coluna mais alta. Isso tem um custo, cara, muito baixo. E com isso, qual a vantagem para a empresa? A empresa vai pagar, na média, isso pode variar de acordo com o rate da empresa, 1% ao ano, 1% ao ano, e vai liberar aquele dinheiro inteiro para o caixa da empresa, onde a empresa consegue fazer 20 vezes mais que isso no próprio giro do negócio dela. Perfeito. Isso desafoga a empresa que de repente está precisando de caixa, está com dinheiro da empresa. Às vezes a empresa está precisando de grana e ela está olhando para fazer uma operação de crédito com juros muito alto agora
a hora que ela tem uma solução dentro de casa ali com uma taxa ridiculamente baixa. É, impressionante. Principalmente o custo de oportunidade hoje está muito alto, né? Que a gente está gravando esse vídeo em 2025, a gente está com juros de 15%. Então, ter esse dinheiro livre ali também, nem que seja para fazer investimento, não deixar render no TR, já faz uma grande diferença. Até liberar a grana e aplicar no CDI, né? Ganhar CDI e pagar 1% ao ano. Já. O trade é muito bom. Por isso que, assim, a gente vê muito, Marcel, a importância dessa área nossa de além dos investimentos. Porque a hora que você está assessorando o cliente, tanto pessoa física como PJ, e aí o nosso trabalho vai além de botar o dinheiro, né? A gente entra nos propósitos, aonde que o cliente quer chegar, quais são os sonhos, o que ele tem na empresa, de dor. A gente, com essas áreas que são satélites ali, é um negócio de investimento, buscar as melhores soluções, as soluções de vanguarda para ajudar o cliente nesses projetos, nesses sonhos. Soluções completas, né? Isso. Maravilha, Paulo, obrigado. A gente, inclusive, vai tratar sobre sucessão também com você, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. É um tema muito importante também. Então, pessoal, a gente fica por aqui. E também assistam o vídeo do Pablo aí com relação à sucessão, que eu vou disponibilizar para vocês também. Grande abraço.